Bom, então na aula passada, né, a gente parou aqui no verso 18. Cristo está falando karma, yapashet, aquele que pode ver, né, o optativo da raiz pash quer dizer ver, pashet, aquele que pode ver, terceira pessoa, né? Então, aquele que pode ver a inação na ação, né? E char, né, e conectivo aqui, que ele vai ligar a outra oração. E, né, aquele, o verbo já não está mais aí, mas ele se repete aqui no entendimento, né? E aquele que pode ver a ação na inação. Então, essa questão aqui de ação e inação é uma questão que embanana muita gente aí. Quando você quer saber, né, falei daquela vez, quando você quer saber se a pessoa entendeu a Bhagavad Gita, você pergunta para ela o que é a inação na ação e o que é a ação na inação. Tá? Então, aí Krishna mesmo fala, né, falando no verso passado aqui, que até mesmo as pessoas inteligentes, né, a Piatra Mohita, elas estão iludidas, né, a Piatra aqui também, né, nesse assunto, o que é ação, o que é inação. Aí ele ainda disse no outro verso lá que Gahana Karmanogati, que é dificílimo, né, de ser entendido, né, a ação é difícil de ser entendida. Que a ação e inação está vinculada exatamente com o cerne da ilusão, né? Que é aquilo que aprisiona a pessoa no mundo. Mas aquele que pode ver a inação na ação e a ação na inação, ele disse, né? Sabuddhiman. Esse é o quê? Buddhimat, aquele que tem inteligência. Esse é o inteligente. Manusheshu, entre os homens. E nem então entre todas as pessoas existe aquela que se destaca por ser inteligente, por conhecer a natureza da ação e da inação. Tá? Então, aí ele falou aqui, né, aí sim ficou faltando, né? Sayukta. Aqui está no nominativo singular, vamos colocar em cada linha aqui. Então, sa é um pronome demonstrativo, né? Quer dizer, aquele, está no nominativo aí, tá? Então, sa e yukta são duas palavras que estão no mesmo caso, nominativo. O yukta, ele é o quê? É a raiz yud, que faz o yoga, né? Se juntando com o particípio passado, tá? Nessa junção aí, o que era J fica K, tá? Então, yukta, yud é unir, yukta, unido. E aqui com a marca do nominativo singular, tá? Então, aquele que é unido. Aquele que é unido a quê? Ó, vou botar aqui. Ó. Aquele tá unido a quê? Ao que ele vai falar mais para frente, né? É yoga yukta. Yoga yukta. Unido ao yoga, né? Chega a ser um pleonasmo, né? Então, unido ao yoga. Na verdade, o que é o yoga? Muito além de posição, né? O yoga é uma visão, é uma compreensão, tá? É um reconhecimento de uma realidade que não é fragmentada, que ela não é uma em cada canto, não é que cada um tem a sua, ela é uma só. Quando a gente não compreende isso, nós integrados ao todo e o todo integrados a nós, né, de uma série de maneiras aí que a gente vai ver, é dito então que você é uma pessoa ayukta, né? O yukta é o que está integrado, né? Você bota o A breve aí, yukta, ayukta, é o que tá desconexo da realidade. Então, o yukta é aquele que conhece a realidade, então basicamente, ali, Krishna está resumindo entre ação e inação, mas se você pegar ação e inação e desdobrar isso aí, você vai se conectar com o todo, porque você não tem como entender um sem o outro. E o ayukta, o a breve nega, né? Então é aquele que está desconexo dessa realidade. Então a identidade dele é baseada
numa plataforma temporária, né? De eu corpo, eu mente, tá? Eu gosto. Então ele disse, esse que conhece a ação na inação e inação na ação, né? Esse que vê, ele é yukta. Esse é yukta. Esse é o... Esse que a gente pode chamar também um outro nome para o yukta, que o yukta é o particípio passado de yud, né? Mas você poderia também dizer esse é yogi, né? Que no nativo singular seria yogi. Ele poderia dizer sayogi. Esse é o yogi, né? Ou sayukta. Esse é o conectado. E ele fala Kurtzna Karma Kurtz, tá? Kurtzna Karma Kurtz, quando você vê o tracinho aqui, ele é um composto nominal, né? Então, o composto nominal, você lê de trás para frente. Então, aqui, ó, a última palavra, você começa por ela. Então, Kurtz vem da raiz Kur, quer dizer fazer. O Kurtz é como se fosse um agente, né? Quer dizer que faz. Só colocar aqui, Kurtz. Ele está no nominativo, né? E quer dizer o quê? Fazendo, né? Performando, cumprindo, efetuando, né? Fabricando, agindo, né? Ou aquele que cumpre ou performa qualquer ação. Uma pessoa que é autor. Então, quando você fala assim, ó, kar, karma, ops, karma kurtz, quer dizer, aquele que performa a ação, né? Que performa qualquer trabalho, né? Que é habilidoso no trabalho. Aquele que tem feito qualquer trabalho. Então, karma kurtz. Então, aquele que faz a ação. Só que ele usa a palavra kurtzna. Então, eu já sei que eu começo lendo por essa, depois essa aqui, e depois eu venho para essa. Então, é Sayukta, aquele é o yoga, aquele que está unido ao yoga, né? Esse também é o quê? Ele é aquele, porque é nominativo, né? Não está aí, mas é o entendimento da palavra kurtz, que faz. Aquele que faz. Faz o quê? Aquele que faz ação. Aquele que faz ação. Aí eu peguei, li aqui, agora eu vou ler aqui. Kurtzna. Kurtzna quer dizer todo, ou tudo. Kur, Kurtzna. Oh, caramba, esse computador. Kurtzna. É o quê? Todo, né? Tudo, todo, o inteiro. Então, aqui, é aquele que faz a ação ou aquele que faz, na ordem, né? Ações todas. Ou, como ficaria melhor no nosso entendimento no português, tá? Aquele que faz todas as ações. Não é que a pessoa vai fazer todas as ações. Aqui é como, no contexto, tá? Do Vedanta, da tradição de ensinamento, como ele que faz todas as ações. O que Krishna quer dizer com isso? Que esse cara, ele não precisa fazer nada. Nada em nome da felicidade, nada em nome da completude, nada em nome de eu me sentir pacífico, de eu me sentir seguro, de eu me sentir confortável. Ele não precisa fazer nada em nome disso, nada em nome de completude, tá? Porque já está dentro dele, ele já reconhece como a própria natureza dele. Então ele é como se fosse aquele cara que fez todas as ações, tá? Por quê? Porque ele não precisa fazer nenhuma. Qual ação você precisa fazer em nome da felicidade? Nenhuma. É como se eu já tivesse feito tudo, tá? Então por isso que Krishna fala, Kurtz na karma Kurtz, tá? Aí ele vai dizer, Yasya sarve samarambha kama sankalpa varjita jnana nidagda karmanam
Tamahu Panditam Buddha. Ele vai continuar falando desse sábio, essa pessoa que conseguiu entender a realidade que está além dos olhos, dos ouvidos, de todos os sentidos, de todos os objetos dos sentidos, aquela realidade que não muda, que é Sat. Esse é aquele cara que vê a ação é o mesmo cara que compreende o Asat. O cara que conhece a inação é o mesmo cara que conhece o Sat. Sat quer dizer eterno. Sat quer dizer eterno. O Asat quer dizer temporário. Tá? Então, tudo que é ação, tudo que se move, tudo que está dentro do tempo e espaço, tudo que tem um começo, que vai ter um fim, que tem enquanto existe, está se modificando, tudo isso é asat, tudo isso está sob a ação, tudo isso é outro nome aqui para Kirti. Tudo isso é a natureza manifesta, né? Ou seja, aquela natureza, esse mundo, esse universo que se manifestou, ele passou a existir. Ele está em constante modificação e depois vai deixar de existir, e depois volta a existir novamente. Tá? Então, isso é ação, é um movimento dentro do tempo e espaço, né? Dentro de todos os elementos da natureza que vão ali se congregando, se modificando, se transformando, se dissolvendo, né? Formando e desformando corpos, né? Então, esses movimentos básicos aí, né, da ação que a gente vai ver, são chamados de unas, tá? Que é a ação, sattva, e tamas, ou seja, os três estados básicos da matéria, tá? Então, isso é a ação. Aquele que é o yogi, ele vê a ação. Aquele que é o yogi, ele também vê a inação. Ou seja, que apesar de existir Prakrti, todo esse universo mutável, se movimentando, apesar de todas as modificações do meu corpo, da minha mente, de tudo ao meu redor, eu sei que existe uma realidade que é permanente, que é o Akshara Brahman, que é aquele que não muda, que é aquele que não sofre modificação, que não faz ação, que ele é a inação, é um estado de completude. É no passado, é no presente e é no futuro. Né? Então, Yasya Sarve Samarambha Kama Sankalpa Vardita. A pessoa entendeu. A pessoa entendeu tudo isso. Então, ele é o quê? Aquele o quê? Samarambha, aquele cujos esforços, né? Sam, prefixo, quer dizer todo, né? Mais o prefixo a, longo, que ele intensifica, mais a raiz rab, que quer dizer se esforçar, empreender, mais a marca do o sufixo nominal primário, né, que vai transformar essa raiz aqui em ram, tá? Mais a marca do nominativo plural. Assim que a gente quebra a palavra. Então lembra sempre, né? Sânscrito não é adivinhação. Sânscrito é Vyakarana, que a Vyakarana é o nome da gramática. Vyakarana literalmente quer dizer o quê? Desfazer, desmontar. Então você desmonta a palavra para você entender o real significado dela. Então, colocar aqui, ó, esse é o prefixo, mais um prefixo, a raiz, sufixo nominal primário e a marca do nominativo plural. Ramp, Rab, né? Se eu procurar Ramp, ele vai mandar procurar Rab. Tá vendo aqui, ó? Rab ou Ramp, tá? Então, se eu colocar o A no final, eu vou fazer o quê? A palavra esforço, empreendimento, né? Cadê? Não, vou ter que colocar o prefixo. Aramba. Aí ele vai dizer que é o quê? Que é alguma coisa que você começou, né? Que é algum empreendimento que você está fazendo. Cadê?
Começo de ações, o qual desperta o interesse do progresso. Não, não, não. É. Undertaking, né? É tipo um empreendimento. Aí ele coloca Samaramba. Samaramba é isso aí. Um empreendimento, né? Enterprise, né? Empreendimento, né? Alguma coisa que você se engaja em fazer. Samaramba. Só que aí ele está no nominativo plural. Então, o que, que eu vou colocar? Em, é, botar aqui. Empreendimentos, né? No nominativo plural. Ele usa a palavra sarve, né? Que é sarva. Sarve é o nominativo, né? Também é o nominativo plural. Botar, tá. Então, aqui, ó. Nominativo plural masculino. De sarva. Sarva quer dizer tudo. Então, essas duas palavras aqui estão no nominativo plural. Então, eu sei que uma complementa a outra. Se essa aqui é empreendimentos, essa aqui é sarve, quer dizer o quê? Todos os empreendimentos, né? Ou todos os esforços, né? Todos os empreendimentos. Aí, existem o que mais aqui, ó? Composto nominal. Composto nominal. Esse composto nominal, da mesma forma, você lê da última palavra para a primeira, tá? E, e vamos quebrar ele aqui, começando por essa palavra aqui, ó. Vareditar. Vareditar, botar ela aqui, ela é o quê? Ela é raiz verde, mas ela sofre, né? O, o guna, que é um fortalecimento da raiz, aí ela vai ficar verde, tá? Aí você soma a ela o, o particípio passado. Particípio passado, corrido, comido, amado, ido, ado no português, né? No sânscrito, ele é o quê? Ele é o na, ele é o tá e ele é o ita, tá? Então, vart mais ita. Porém, ele também tá, ó, com a marca do nominativo plural. Ó, samarambha varditar. Então, mais a, nominativo plural. É assim que a gente quebra a palavra. Então, varditar da raiz vert, quer dizer aprisionar. E aí, se a gente coloca vardita, é o particípio passado. Ups, errei aqui. Vardita. Ó, excluído, abandonado, desprovido, privado de, tá? Então, aquele cujo empreendimentos todos, aqui como é nominativo, continua no nominativo. Desprovidos, né? No plural, né? Desprovidos. Então, aqui, ó, para de estar desprovidos. Aí, a próxima palavra que eu vou ler, sankalpa. E depois, cama. Né? Lembra, composto nominal, lê de trás para frente. Então, todos os empreendimentos desprovidos de sankalpa é o quê? Intenção. Intenção. O que que é a intenção? É aquilo que precede o desejo. O que que é o desejo? É uma pressão para ação. Lembra no capítulo 2, Krishna falou lá, Jayato Vishayam Punsam Sangasteshu Pajayate. Então, Jayatas Vishayam Punsa, a pessoa, Jayata,
ela, ela olha, ela contempla, né, Vishayam, os objetos. E aí, o que é essa... Aí, o que ela vai acontecer com ela? Sanga Tesha Upajayate. Cresce nos objetos, né, nesses objetos, Teshu, o quê? É sanga, cresce o apego. Então, quando você contempla, a sua mente ela vai emitir uma opinião. É bom, é ruim, gosto, não gosto, parece bom, parece ruim. Quando ela carimba aquilo ali, uma boa ideia. Essa intenção ali, ela fica circulando na tua mente e a tua imaginação vai dando asas àquela intenção. E daqui a pouco você imagina como seria bom. E esse como seria bom vai se tornando forte, já deixa de ser a intenção e ele vira o desejo. Quando vira o desejo, você é impulsionado a agir. Então, nesse caso aqui do cara, ele aqui, ó, é aquele cujo todos os empreendimentos não está aí, né? Mas a gente vai depreender para poder tornar legível. Todos os empreendimentos são desprovidos para de estar. De quê? De intenção. Mas aí você pensa, como é que eu vou fazer uma ação consciente? Como é que eu vou ser uma pessoa desprovida de intenção e desejo? Na verdade, você não vai. Você nunca vai ser. Porque o próprio desejo de não ter, de não querer ter intenção e desejo já é em si um desejo. Então, o problema não pode ser o desejo. Não pode haver problema com o desejo. O que pode haver problema é com aquilo que origina o desejo. Né? O que origina o desejo aí? Que pode originar o desejo? A vidya. A vidya é o quê? É a ilusão. A ilusão de que aquele objeto, aquela pessoa, aquela experiência, aquele lugar, aquele governo, o meu pai e minha mãe vão em algum momento me dar proteção, vão me dar plenitude, vão me dar conforto, segurança permanente nesse mundo ao ponto de eu não ter que me preocupar com mais nada. Isso é ilusão, tá? Então é uma ignorância. Não é só uma ignorância, né? Porque ignorância é você falar, eu não falo alemão, eu sou ignorante de alemão. É uma ignorância, mas é uma ignorância conhecida. No caso, a gente não está falando de uma ignorância que é conhecida, a gente está falando de uma ignorância que é ignorada. Então, assim, eu ignoro a realidade das coisas, tá? E ignoro que eu deveria não ignorar. Ou seja, a ignorância da ignorância, a ilusão da ilusão, ou seja, uma ignorância espiritual. Qual é o cerne dela? É você mesmo. Por que você vai atrás dos objetos? Por que você vai atrás das pessoas? Porque na tua mente existe uma ideia de eu que é incompleto. Uma ideia de eu que ele é realmente incompleto. Mas a sua ideia de eu é limitado ao incompleto. Ele é do incompleto para frente. Ele é uma mistura de todos os elementos, seus runos, o tempo e o espaço que monta a sua identidade na interação com os objetos. Né? Então, para você, toda a sua identidade se resume àquilo que muda, àquilo que faz a ação, àquilo que sofre, àquilo que se felicita, aquilo que aproveita, que a hora tá incomodado, a hora tá relaxado. Então, são vários estados que vão se alternando. Então, a mente ela vai funcionar em função de dois estados, né? A rejeição à dor e o apego ao prazer. Então, em nome de apego e aversão, as pessoas vão agindo no mundo. Né? Então, esses desejos, eles são o quê? Eles são uma extensão, uma manifestação de avidya. Eles são uma manifestação da ignorância acerca de si mesmo. Então, esses desejos, essas intenções,
eles são todas baseadas no fato de que você vai se sentir completo, feliz e seguro a partir do momento que tiver R$ 1 milhão no banco. A partir do momento que você terminar de pagar a sua casa. A partir do momento que você conseguir aquele emprego. A partir do momento que você casar com aquela pessoa. Né? E aí, quando você vai ver, não é nada disso. Porque por mais que você consiga aquele emprego e pague sua casa, você não vai se contentar só com isso. Você vai ter um novo sankalpa, um novo desejo, uma nova ação, e vai atrás de novo, atrás dos objetos. Né? Então, essa extensão, na verdade, ele não é desprovido da intenção e desejo. Ele é desprovido da ignorância. Boa noite, Márcia. Ele é desprovido da ignorância. Por que eu digo isso? Porque ele acabou de falar aqui em cima, ó, aquele que vê a inação na ação, aquele que vê a ação na inação. Esse é o sábio entre os homens. Esse é aquele que está conectado. Esse é aquele que, como que tivesse fez, aquele que, como que tivesse feito as ações todas. Ou seja, não precisa fazer nada. Né? Nada em nome da felicidade. Não quer dizer que você não vai fazer nada nunca mais para ninguém. Óbvio que você vai fazer. Mas você não faz mais porque busca a paz. Você faz porque a paz já foi encontrada em você, né? E não pode ficar só na teoria, né? Palavra bonita não dá. Então, ele está falando, ó, então, aquele cujos empreendimentos todos estão desprovidos de intenção e desejo. Tá? Vou chegar aqui nesse Yasya aqui, tá? O que acontece? Yasya quer dizer daquele, né? Daquele. No português vai ficar esquisito, mas eu vou. Pode ser Yasya, daquele objeto, né? Todos os empreendimentos são desprovidos de intenção e desejo daquele. Vou botar assim, ó, daquele. Yasya, yad, aquele. Yasya, daquele objeto ou qualquer outra coisa. Tá? E é o mesmo cara que ele está falando lá em cima, que vê a ação na inação e inação na ação, é esse mesmo cara que está aqui, ó. Por ele ver a realidade, que lá ele simbolizou, pela, não é simbolizar, mas é porque se você entende a ação e a inação, você entendeu tudo. Então, ele tá, é o mesmo cara que está aqui. Então ele fala assim, cara, não preciso fazer nada nesse mundo em nome de felicidade. Não preciso fazer nada nesse mundo em nome de paz permanente. Mas eu preciso fazer enquanto corpo, enquanto entidade nesse mundo, eu tenho aqui uma série de deveres a serem cumpridos, né? Ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou professor, eu sou motorista, eu sou caixa de banco. Você vai ter que continuar cumprindo essas ações, mas enquanto está cumprindo essas ações, existe o entendimento de uma realidade que não é submissa a ação nenhuma. Isso é yoga, tá? Vendo o incompleto, você consegue reconhecer o completo. Então, aí, né, falou isso aí, Nyanagni Dagda Karmanam Tamarufam Buddha. Ahu, primeira coisa que você faz, né, vai no verbo. Ahu é o da raiz ah, né, é um verbo defectivo, né, defectivo. O que é o verbo defectivo? Ele não conjuga em todas as pessoas, né? É igual o verbo falir, né? Você não consegue falar eu, tu, ele, nós, vós, eles, não falir. Então, ele é defectivo. Então, vou botar aqui, ó, no dicionário, quer dizer falar, né? Arru quer dizer o quê? Falaram. É uma ação feita no passado. Vendo, ó? Um verbo defectivo, né? Somente na terceira pessoa do singular, no perfeito, né? Passado, né? Que fica arra. E terceira pessoa do plural, arru, que é justamente o que a gente tem aqui, ó. Arru, está no plural, né? E aí tem outra
outra palavra do nominativo plural, né? Budar, arru. Então, já sei o quê? Que quem está falando, quem falou, foi Budar, que estão no mesmo caso. Aliás, está no nominativo, né, plural, e aqui o nominativo plural é o sujeito, aquele que faz a ação é essa aqui que está na terceira pessoa do plural. Então, quer dizer, falar, né, dizer, arru quer dizer o quê? Disseram, tá? Ou falaram, falaram. Quem falou? Aí o nominativo plural, ó, Budar. Budar é Buda. Buda. A pessoa sábia, né? Aquela que é desperta, que é consciente, que é inteligente, que é esperta, que é sábia. Então, vou botar aqui, ó, os sábios falaram. Arru, Budar, os sábios falaram. Quem é? Aí falaram o quê? Vai falar alguma coisa, né? Tam, panditão, ó, é acusativo, acusativo singular e acusativo singular. Tam, pan, pandi, tam é o tads, né? Tads é isso, o tam é o acusativo, né? Tam, panditam, pandita, panda, pandar, quer dizer conhecimento, tá? É, é um aprendizado. E quando você fala pandita, ó, participe o passado, né? Na, ta, ita. Pandita, quer dizer o quê? Aquele que é o escolado, é o que é aprendido, é como se fosse assim, é o sábio, né? É o inteligente. Então, tão panditão, os sábios falaram, tão panditão. Esse não está aí, né? Mas é, é pegar outra palavra para não usar sábio, ou tá desperto, tá? Mas não é desperto, não. Mas só para não ficar igual, porque não é habilidoso, né? Ou você pode dizer um homem sábio, né? Vamos dizer assim, esse é desperto, tá? Então aqui não tinha nenhum verbo, por isso que eu pulei, né? Já fui direto aqui no verbo, e sabe dizer, esse é desperto. Aí ele disse, Nyanagni Dagda Karmanam. Aí aqui, esse é desperto. Ouça. E aqui tem uma pegadinha que o cara fizeram. Uma licença poética. É que Karmanam, se você for a palavra karma, é neutra, tá? Ela é neutra. Aqui. É neutra. Aí, se você for ver, karmanam, ela não é uma conjugação para uma palavra neutra. Aí, só para você ver, ó, se jogar aqui no índice aqui para você recuperar a palavra, ó, o A longo é o representado pelo A maiúsculo, o N cerebral é o N maiúsculo. Eu removo aqui esse N com ponto embaixo, é o anusvara. Eu removo, porque ele só existe na junção com outra consoante. Coloco aqui que outro Harvard. Aí ele vai dizer, ó, tá vendo? Ó, não é encontrado como uma forma de substantivo. Aí você pensa, ué, mas tá lá na Gita? Aqui na Gita. Olha o que ele fez. Ao invés de ele usar a palavra como neutra,
Vou como masculino, ó, vou botar como neutra. Como é que ficaria o acusativo dela? É karma, como a gente já viu várias vezes. Mas ele usou a palavra como se fosse masculina. Aí sim, ó. Karmanam. Ah, então, aqui é acusativo. Então, acusativo. A ação. A ação. Depois, ó, composto nominal, começa lendo do final para o começo. Então, a ação Dagda. Dagda. Isso aqui é uma forma irregular do participio passado, né? Que a raiz dele é dar. Dar quer dizer o quê? Queimar. Isso que é legal, ó. Dar. Então é queimar, tá vendo? Agora eu falo Dagda, quer dizer queimado, né? Consumido pelo fogo. É o participio passado. Então, a ação queimada. Aqui, na verdade, é masculino, né? Mas a palavra ação no português é feminino. Então, a ação queimada. Queimada pelo aí, ó, Jnana Agni. Jnana Agni Dagda Karmanam. A ação queimada. Agni é o quê? Fogo. Queimada pelo. É um fogo qualquer? Não, é Jnana Agni. É o fogo de Jnana, do conhecimento. Então, aquele cujos esforços todos estão desprovidos da intenção e desejo daquele objeto. Os sábios dizem, tão tão, esse é o desperto, as ações queimadas no fogo do conhecimento. O que é essas ações queimadas no fogo do conhecimento? Né? Que muita gente, assim, eu sempre falo pela ótica do Vedanta, tá? Quando você, lá no capítulo 8, Krishna vai falar para Arjuna assim, ó, Vidi, Purusha, Anadi. Então, conheça ambos a energia material e Purusha, né, os seres, né, desse mundo, como Anadi. Anadi, ad começo. Anadi sem começo. Então, o universo, ele é eterno, ele é ciclicamente eterno. Ele existe, não existe, existe, não existe, existe, não existe. E Brahma é sempre existente. É sempre ele, passado, presente e futuro. E o universo é sempre em mutação, sempre em constância. A base do universo, segundo Vedanta, é o quê? É a vidya, que é ilusão. Tá? É ilusão. Ilusão com relação ao quê? A Brahman, que é igual a Atman. Ninguém sabe disso. Além de não saberem disso, eles não sabem que deveriam saber. É aquela. Ou seja, eu não botei ignorância, porque ignorância a gente pode conhecer, né? É uma ignorância ignorada. Então eu não sei e eu não sei que eu deveria saber. E porque eu não sei e eu não sei que eu deveria saber, nem passa pela minha cabeça, eu vou, então, com base nas informações que eu coleto dos meus sentidos, produzindo sensações, eu vou produzindo, então, estabelecendo, então, sentimentos. Esses sentimentos vão, então, se aglutinando ao redor, né, de um eu, né, ainda que passageiro, que passa a ser um representante único, referência única para lidar com as coisas no mundo.
Por isso que falou lá, a, cara, tá aqui, mas é 3,27. 3,29, 3. Arrancar a vimut hatma kartaham itimaniate. É o que o cara pensa, tá? Eu sou o autor das ações. Então, iludido com relação, iludido na mente, ele pensa, arrancara, eu estou fazendo. Deixa eu botar aqui. Eu estou fazendo. Então, quando você se julga o autor das ações, significa que existe uma ilusão com relação à sua identidade. Nossa, fui lá para baixo. A palavra que ele usa, né? Todo mundo fala, falso ego, falso ego. E muitas vezes as pessoas entendem falso ego como um mau comportamento, e não é. Falso ego, né? Na verdade, arrancar é a palavra que Krishna usa para determinar as pessoas que estão iludidas no próprio eu. Que ela é formada, ó, pela raiz cur, com gerúndio cara, fazendo, e o pronome, né? Aham, arrancara. Literalmente, né? Eu estou fazendo. Eu estou performando a ação, né? Então, é o conceito da individualidade, a individualidade do eu, né? Então, esse conceito de individualidade, do eu, é eterno. Tipo assim, nunca houve um momento em que não houvesse a ignorância, a ilusão nesse mundo. Então, a vidya é eterna, é anadi, é sem começo, tá? Então, o que está acontecendo no mundo aqui? Existe uma coisa chamada de prarabdha karma, que é o karma que você está vivendo agora, teu corpo, a tua linha de existência, as tuas dificuldades, as tuas facilidades, as tuas aptidões intelectuais, físicas, mentais, emocionais, toda a riqueza, toda a desgraça, tudo aquilo de ruim e de bom que te acontece. Isso é o que você está vivendo aí, que gerou esse corpo aí, chama de prarabdha karma. Prarabdha quer dizer que começou, né? E o que você viveu até agora, prarabdha karma. O que você não viveu até agora é a prarabdha karma, é o que não começou. Mas essa palavra não existe. Mas eu vou botar aqui, a prarabdha. Eu usei aqui não começou, ou seja, você está com 30 anos, você vai viver mais uns 80, você de 50 anos ainda de karma que ainda não se cumpriu, mas que vai se cumprir. O problema todo, aí você pensa assim, então é só queimar meu karma, eu deixo de ficar nascendo nesse mundo. Pior que não. Porque quando as ações são oriundas da ignorância, você gera um resíduo sutil que é chamado, que tem dois, né? São de dois tipos. Púnia, que é um resultado bom, e papa, que é um resultado ruim. E lá no capítulo 12, Krishna vai falar assim, Trivida karmana palam, anistam istam mishram cha, trivida karmana palam. O fruto da ação é de três tipos. Ele é ista, desejado, ou seja, coisa boa. Ele é anista, indesejado, coisa ruim. E ele que é misto. É uma, é um balaio dos dois. Então, à medida que você está nesse mundo, em ignorância do seu próprio eu, vivendo, agindo, você está gerando punha, papa e mishra.
Punyapapa, mesclado de Punyapapa, esse é o Mishra. Esse karma que você gera enquanto você está vivendo, ele não vem para essa vida. Essa é uma grande confusão que muita gente tem. Eu estou falando sempre sobre a ótica do Vedanta, tá? Se você for no capítulo 12, verso 20, alguma coisa assim, ele vai falar assim, eu esqueci o verso assim, mas ele usa a palavra pretya, bhavati, que anistam istam mishram cha trividá karamana palam, aí surge para o renunciante, para o não renunciante. Bhavati atya, isso aí. Bhavati atyagnam pretya. Pretya, tendo morrido, Bhavati surge atyagnam, para o não renunciante, ou seja, para o cara que é ayukta, que é o ignorante em relação à própria identidade, né? Então, esse karma que você está gerando hoje, ele vai para um outro tipo de recipiente, que é chamado de santita. Cara, vou botar aqui, ó. Santita. Santita quer dizer acumulado. Imagina que você tem um oceano de karma infinito, um oceano de ilusão, um oceano de ignorância, né? Então, ó, aqui, ó, acumulado, né? Santita, acho que ele não vai ter, mas Santita Karma. E são todos, daí eu tenho, ó, são todos os punhas e papas acumulados ao longo da sua vida. E à medida que você vai queimando o prarabdha e o aprarabdha, você não vai ficando livre do karma. Por quê? Porque as suas ações vão gerando, em função da ignorância, pelas ações, estão gerando puni e papa de novo. E esse puni e papa de novo, você não colhe para essa vida. Você colhe para a próxima. Então você já está jogando o mesmo balde que você tirou do oceano de ignorância para jogar fora, é o mesmo balde que você está jogando de novo. Ah, estou jogando fora. Aí quando você joga fora, você está jogando no mesmo oceano. Tira de um lado do oceano para jogar no outro. Então, não tem fim. Não tem fim. Agora, qual é a única coisa que pode colocar um fim à ignorância, à ilusão? É a mesma coisa você pensar, ó, tá escuro. Eu quero resolver o problema da escuridão. O que que eu faço? Acendo a luz, acendo a vela, ligo o celular, tudo que produziu uma luz vai acabar, ou pelo menos atenuar a ignorância. Por quê? Porque onde tem luz não tem ignorância, os dois não coexistem. Um se contrapõe ao outro. Então, a única coisa que acaba com a ignorância, com a ilusão, é o quê? Jnana. É o conhecimento. É a única coisa. Por isso que ele está falando aqui, ó, as ações queimadas no fogo do conhecimento. Não são as ações, são os resultados das ações. Unha e papo queimados no fogo do conhecimento. Isso que ele vai ficar falando daqui para frente, ó, Tyaktva karma phala sangam nityatirto nirashraya karmanyabhi pravrtopi naiva kinchit karoti sa. E a Arjuna vai ficar meio doido, né? Bom, aqui tem o verbo aqui, que actuar é da raiz Kyad. Kyad quer dizer abandonar, aí juntou aqui com a marca do particípio indeclinável, né? Kyadtva não existe, né? Então, um sangue interno aí fica Kyaktva. Kyad, abandonar. Kyaktva é o gerúndio, abandonando, ou tendo abandonado, né? Então, abandonando. Abandonando o quê? Aí pede o acusativo. Ah, não. Tá aqui, ó. Achei o verbo, vou aqui no nominativo. O nominativo tá aqui. Abandonando. Quem tá abandonando? Nitya terpta. Nitya, ó, composto nominal. Terpta. Tirar do sangue aqui. Terpta.
ou terptas, tá? Terp quer dizer satisfazer, né? Terp. Aí você coloca o particípio passado, ó, satisfazer, né? Se tornar saciado ou satisfeito. Aí eu coloco particípio passado. Particípio passado é o quê? Tá, na, ita. Terpta. Terp, satisfazer, terpta, satisfeito. Tá? Então, satisfeito. Satisfeito, níquel. Satisfeito sempre. No português, né, ficaria melhor o quê? Sempre satisfeito. Sempre satisfeito. Nirashraya. Nirashraya nir, sem, né? O nir é o prefixo que tira qualquer coisa que tiver na frente dele, tá? Então, o a é um outro prefixo que ele intensifica, mas a raiz shri, que quer dizer abrigar. Não vai achar. Vou tirar aqui. A shri quer dizer o quê? Tomar refúgio, se abrigar, tá? Aqui, ó. Procurar refúgio. Ah, tá chovendo, tá frio. Tá chovendo, tá frio. Vou para trás, vou para entrar em casa. Então me refugiei em casa, né? Ou tô com uma fome, saudade da minha mãe, não sei o que lá. E você liga para sua mãe, mãe, pô, tô indo para aí, faz aquele biscoito. Ah, tu vai, você vai lá se refugiar na sua mãe. Então você toma refúgio. Então fala assim, pô, tem alguém invadindo minha casa. Você liga para a polícia. Ó, vou tomar refúgio na polícia. Esse cara, ele é quem? É Nirashaya. Ops, escrevi errado. Nirashaya. É aquele que é sem abrigo, sem refúgio. Ah, como assim, né? Isso significa que ele não procura refúgio, ou seja, completude, segurança permanente, sabe? A ilusão de que, eu estou seguro, nada vai me acontecer, nada vai mudar, né? Agora isso, agora aquilo, tá tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, pode ficar bem, mas depois pode mudar. Tudo pode mudar. Então é assim, alternância. Então é aquele que é o quê? Sem refúgio. Refúgio aonde? Nos objetos, né? Porque você não pode dizer que a pessoa não é um refugiado, é um sem refúgio, né? Porque Krishna vai falar lá no capítulo 18, ele vai falar que a pessoa que se refugia nele é a conclusão da Bhagavad Gita, nos objetos, ou nas pessoas, ou no temporário, né? Sem refúgio no temporário, que vai abranger tudo. Então, esse, né, não está aí, mas ele só para dizer que é o nominativo, esse sempre satisfeito, sem refúgio no temporário, abandonando. Abandonando o quê? Sanga pala karma. Karma pala sanga. De novo, né? Composto nominal. Karma pala sanga. Sanga é prefixo san, tá? Aqui ele está com o N gutural, né? Mas ele pode ser escrito assim também. Vou botar lá no dicionário. Mais a raiz gam, que quer dizer ir, né? Sangam. Na verdade, sanga, ga ou gam, né? Quer dizer ir. Mais o acusativo singular. Sanga, né? Quer dizer ir junto, né? Que a pessoa às vezes fala associação, né? Ga ou gam quer dizer ir, o san quer dizer junto, né? Ir junto, né? Relação para associação, intercurso com, também é muitas vezes escrito assim, sanga, tá? Que é, ó, indo junto, indo junto. Então, é um apego, é uma aderência que seus sentimentos criam aos objetos e pessoas num certo grau de dependência para se tornar completo.
Então, abandonando o quê? O apego. O apego é o quê? Falar fruto, ao fruto. Fruto, né, no sentido figurado, né? Aqui a palavra é feminina, mas a palavra também é masculina, né? Fala. Neutra, ó. Neutra, ó, o fruto, né? Sentido o quê? Metafórico, metaforicamente, né? Consequência, efeito, resultado, retribuição, boa ou ruim, ganho ou perda, recompensa ou punição, a vantagem ou desvantagem, né? Você bota karma, fala, seria o quê? Fruto da ação, resultado da ação. Ele botou lá no feminino. Era para ser feminino, mas não. Então, é abandonando o apego ao fruto do quê? Da ação. Não é que você vai falar, trabalhei o mês inteiro, vou abandonar o meu salário. Estou estudando para o concurso, mas tanto faz se eu passar. Vou abandonar o resultado da ação. Não é para ser bobão, né? O que você está abandonando não é o fruto. O que você está abandonando é a dependência do fruto. É o simbolismo que você entrega ao fruto como um elemento que pode fazer você parar de sofrer, que pode fazer você se sentir completo e te dar uma sensação falsa de permanência, ao ponto de você se embriagar e esquecer o que é fundamental. Você não abandona o fruto, você abandona a dependência emocional ao fruto. Porque senão, chegava aí para todo mundo, vai fazer yoga? Então deixa o teu salário na minha conta. Vai fazer yoga? Tá, dá teu carro para mim, abandona o fruto. Não é o fruto, mas é a dependência psicológica ao fruto. Que implica no quê? No abandono da ilusão. Às vezes a pessoa fala assim, começa a dizer que é espiritual, desapega, vou desapegar. Mas o desapego dela é só mais uma extensão da ignorância, da ilusão. Porque o apego não é uma coisa que você, simplesmente porque cansou ou porque se machucaram, você desapega. Mas é um elemento que o desapego, ele é uma condição espontânea, natural, ou seja, uma consequência que acontece imediatamente após entender a temporariedade das coisas. Então, esse cara está entendendo aqui, ó, abandonando aquele que é o desabrigado, né, que não se abriga em ninguém, em nada, porque não tem como te dar nada permanente, sempre, é satisfeito sempre, porque ele já entendeu a própria natureza, né, abandonando o quê? O apego ao fruto da ação. Aí ele vai dizer, não vai dar tempo, mas a bipravertas, a pi, mesmo engajado na ação, na, na Eva Intikarotissa. Esse, na Karoti, esse não faz nada. Ou seja, esse não faz nada, quer dizer o quê? Ele conhece a identidade que é temporária, que é esse corpo-mente que faz no mundo, está engajado em todas as ações, né? Aqui, ó, a Bipravertas, engajado, Karmani, na ação, mas, ao mesmo tempo, esse, na Karoti, ele não faz Kinti, coisa alguma, porque aqui é a entidade formada pelos 8 elementos dentro da Prakriti, dentro do tempo, dentro do espaço, movimento, né? Então ele está engajado na ação. Mas, ao mesmo tempo, no entendimento dele, na percepção dele, na Karoti, Kintit, não faz coisa alguma. Esse aqui é o temporário, aqui é ele na identidade do eterno.
Então é isso, pessoal. Então, na próxima aula a gente volta. Valeu! Abração! Belíssimas reflexões, Fabrício, belíssimas. Muito boa noite, muito, muito inspiradoras mesmo. Obrigada, valeu. Tchau, tchau, pessoal!